Olá, bom dia. Muito tem se falado das estatísticas divulgadas pelo IBGE com relação à queda do analfabetismo no Brasil nos últimos anos. O Maranhão, ele saiu numa posição, vamos dizer, não muito privilegiada, mas se a gente olhar por outro ângulo, a gente vai ver que a queda nesse número de analfabetismo foi relevante. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo um pouco sobre esse assunto foi a secretária adjunta de Educação do Estado, Nádia Dutra. Bom dia, secretária. Bom dia, Elda. Prazer estar aqui, fazer mais uma vez essa prestação de contas e informação ao povo do Maranhão. Então, muito obrigada também por nos receber. Obrigada por estar aqui. A gente tem hoje um número que ainda chega a 15%, né? Não é um número confortável, vamos dizer. Mas a gente já vem de uma redução. Você está me dizendo que esse é o menor índice em 12 anos, é isso? Exatamente. Esse índice de analfabetismo, a gente está pensando no recorte feito pelo IBGE, que são cidadãos e cidadãs com 15 anos ou mais, e de fato é a maior redução em 12 anos. Embora esse percentual ainda seja expressivo, ele representa uma política, uma insistência no combate a essa chaga que impacta, por exemplo, nos dados do IDH Maranhão. Isso. Né? Então nós temos ainda de fato um território que sofre as consequências do processo de negação do direito à educação. E nós temos uma população que ainda requer todo o nosso cuidado e a nossa atenção permanente para que esses dados sigam reduzindo progressivamente. Pois é, dá para identificar os fatores que levaram a essa queda e, a partir daí, a melhoria de projetos ou programas como esses que possam ser implantados ainda mais para que na próxima a gente já diga a gente melhorou, a gente ficou bem na fita? Sem dúvida. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em redução do analfabetismo é a decisão política de alfabetizar. Isso. Porque essas pessoas, elas saíram da escola por algum motivo, elas não estão em escolarização, mesmo que sejam alfabetizadas, a gente vai pensar que algumas elas não retornam para a escola porque elas passam por programas de alfabetização, algumas retornam à escolarização, outras não. Então, quando a gente está falando da população jovem, mas também está falando da população idosa do nosso estado, primeiro requer uma decisão política de alfabetizar, de resgatar estas pessoas dentro desse direito constitucional fundamental e inalienável que é o direito à educação. Sim. Então, a decisão política de investir nesse corte etário e alfabetizar, mesmo que eles não retornem para a escola, por exemplo, é um primeiro fator. Depois disso, os investimentos. Porque não se trata de um programa simples e também se trata de um investimento de grande importância, vez que nós temos fatores que precisam de complementação e interseção de políticas públicas, de serviços públicos, para que essas pessoas acessem os programas. Por exemplo, a população idosa, ela carece muito de óculos, Elda. Então, parece uma coisa boba, mas impacta nos resultados, né, secretária? Muito, e no desejo de permanecer, Isso. Porque às vezes o idoso ele abandona a escola porque ele não consegue ler por um problema de visão, não é por uma questão de aprendizagem, né, ou mesmo de desejo de estar ali. Então a gente precisa também fazer a interseção de outras políticas. A outra, de segurança alimentar. Os programas eles precisam vir acompanhados de alimentação. Porque às vezes muitos não frequentam a escola porque de fato passam fome. Infelizmente é uma realidade no Brasil e no Nordeste. Então, eu vou para a escola, mas eu não vou com fome, vou voltar com fome para casa. Então, os programas de alimentação também são muito importantes. E aí, por exemplo, a gente vai pensar numa escala menor, em problemas de audição. Então, aparelhos auditivos também podem ser levantada essa necessidade. Então, interseção de política de saúde, de assistência social. No caso dos jovens, que é um dado muito interessante, é associarmos a frequência ao programa de alfabetização com uma posterior profissionalização. Então, dizer para esse jovem, olha, você vai ser alfabetizado e você vai ter a oportunidade de fazer um curso de curta duração para você se qualificar no seu trabalho, no trabalho que você já executa. Porque esses jovens, a maioria deles já estão, inclusive, no mercado de trabalho, e isso impede que eles retornem para a escola. Aí, quando você cita esses outros atalhos que atrapalham o processo de alfabetização, como a saúde, através da visão, a insegurança alimentar, através da falta de comida. Essa política ela precisa ser, de alguma forma, muito integrada com todos os eixos para que ela dê esses resultados. Não adianta a educação sozinha fazer o programa, botar na escola, se os alunos não vêm até a escola, né, Nádia? Com certeza, integrada e robusta.
Nós tivemos no Maranhão 2 ciclos virtuosos, podemos dizer assim. Em 2017, o Maranhão implantou a primeira jornada de alfabetização do Maranhão. Depois desse período de verificação desses dados, que eram de 20,8% lá em 2010. E aí nós tivemos um grande investimento. Nós tivemos mais ou menos nesse período, entre 2017 e 2019, a frequência de quase 20 mil alfabetizandos nestas salas de alfabetização, né, de combate ao analfabetismo. Só que nós tivemos, além da pandemia, depois um gap de investimento, sobretudo por parte do governo federal. Então, por se tratar de um programa que ele precisa de alfabetizadores em grande escala, né, o Maranhão é complexo, é um território, né, muito, quando a gente vai pensar em oferecer alfabetização para analfabetos, né, fora da escolarização, a gente vai pensar em interiorizar bastante essas salas de aula. Então, nós precisamos de formação de professores, recrutamento de um time de professores que tenham realmente habilidades específicas para lidar com esse público, porque é algo muito específico, é de uma natureza muito específica, né? E são públicos diferenciados mesmo, a gente pode falar depois a respeito disso. Sim. São, de fato. Então, e aí isso carece de um investimento, por exemplo, do governo federal. E nós tivemos uma ausência de investimento por parte do governo federal de 4 anos. E isso sensibilizou muito a ponta, porque os governos estaduais, regra geral, eles não conseguiram bancar a robustez de um programa dessa natureza. E agora nós temos o retorno de um investimento de 24 milhões do governo federal, e o Maranhão lançou recentemente, o governador Carlos Brandão e o vice-governador Felipe Camarão, que também é secretário de Educação, lançaram mais uma vez, né, relançaram o programa de combate ao analfabetismo no Estado, e agora nós teremos um investimento de mais de 30 milhões só este ano. Então, já uma perspectiva, né, maravilhosa, com certeza, envolvendo, né, mais de 17 municípios, mais de 17 municípios envolvidos, e uma perspectiva de que esses dados sigam realmente decrescendo. Esse intervalo, esse ato aí de 4 anos de falta de investimentos ou de total descaso com a educação, deu umas consequências bem difíceis de serem revertidas, né, secretária? Com certeza. Isso, na verdade, foi a manutenção dessa queda e vamos dizer, a busca pela qualidade da educação no território, ela se deu especialmente pelo empenho de governadores e prefeitos. E quando a gente está falando e apontando essa questão, a gente está falando de zero investimento, zero. Nem R$1. Né? Por isso que a gente fala de decisão política, porque às vezes sim. Muitos gestores vão dizer assim, para que investir em idosos? Né? Porque não estão olhando para o direito à educação, querem qualquer idade, que atinge a todos nós, cidadãos e cidadãs em qualquer idade. Então nós precisamos investir no povo brasileiro, né? Curar a chaga dessa ausência da educação no percurso da história e garantir a dignidade. Tem idosas, é muito interessante esse relato, tem idosas que querem ler para ler a Bíblia. Pois é, isso é interessante. Para comprar um remédio, para pegar né, um ônibus, para ter uma autonomia. Aquelas coisinhas básicas que parecem tão naturais para quem faz, isso, né? Isso é dignidade, né? E isso importa muito. Pois é, nós vamos fazer só um rápido intervalo aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente toma água e volta para conversar. É só um minuto e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre mecanismos para reduzir os índices de analfabetismo no Estado, e eu estou conversando com a secretária adjunta de Estado da Educação, Nádia Dutra, e a gente estava falando nos idosos, a gente terminou falando nos idosos, que eu achei muito interessante. Aí a gente pode fazer um recorte, Nádia, para a situação de públicos diferenciados. Por exemplo, nós temos a criançada e a juventude toda que está na escola, normal, tranquilo. Aí a gente tem problemas com os idosos, o pessoal da idade adulta que abandonou e que não voltou, temos os indígenas, temos os quilombolas, quer dizer, são públicos tão diferenciados que cada um exige uma atenção diferenciada também, não é isso? Exato. Por exemplo, quando a gente vai pensar em comunidades indígenas, e nós temos turmas e comunidades indígenas de alfabetização... Conheço alguns. Nós vamos pensar, por exemplo, nós temos povos no Maranhão que só permitem a alfabetização na língua portuguesa a partir dos 11 anos de idade. Ah, meu pai. Então, nós precisamos dar conta de toda essa diversidade, dialogar com as comunidades para não ferir, vamos dizer, a preciosidade cultural desta comunidade. A gente vai pensar na comunidade indígena que tem como ponto de partida a própria língua mãe. Isso. E isso deve ser absolutamente respeitado.
Então, quando a gente vai, por exemplo, formar os alfabetizadores, né, reforçar essa rede de alfabetização no Maranhão, nós precisamos dar conta de todos estes detalhes. A mesma coisa em relação às comunidades quilombolas. É importante que a gente alfabetize com referência. A gente trabalha dentro do programa Escola Digna, do Pacto pela Aprendizagem, essa aprendizagem por referência. Então, são os elementos da comunidade que coordenam o processo de aprendizagem. Então, usar coisas daquela realidade, valorizar a religiosidade, os modos de se reunir em comunidade, os modos de se organizar em comunidade, então tudo isso é levado em consideração. E aí também nós temos as populações urbanas, né, que também é uma gama de diversidade dentro de uma fração, às vezes muito pequena, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, dos jovens, os jovens estão no mercado de trabalho, eles gostam do hip hop, às vezes eles gostam do reggae, eles gostam, então a gente faz muito essa interseção de conhecimentos para que eles se sintam identificados, interessados Procura também. atrativos dentro desse processo para trazer esse pessoal para dentro desse programa, né? Por exemplo, uma outra coisa importante vamos pensar nas mulheres, né? Muitas mulheres saem porque precisam de apoio para os seus filhos. Isso. Então essas salas também, elas vão observar as mulheres que precisam de um apoio de cuidadoras para ficar com suas crianças enquanto elas estão nas salas de aula, caso elas não tenham. Então, tudo isso passa por um processo de mapeamento de necessidades, né? Tanto essas questões mais ligadas aos modos de viver e ser das pessoas, mas também as necessidades do dia a dia, que a rotina vai atropelando a gente e vai afastando a gente também do que é importante. Só voltando só um pouquinho na quilombola, antes da gente avançar sobre esses programas, com relação aos quilombolas, eles, mesmo que eles só permitam a alfabetização na língua portuguesa a partir dos 11 anos, antes disso eles são alfabetizados na própria língua, não é isso? São, os indígenas são alfabetizados na língua mãe, na língua materna. Isso. Exato. Tá. Agora, com relação a todos esses programas que a gente está falando, essa diversidade toda de público a ser atingido, a gente já trabalha nesses programas diferenciados para buscar atingir, através desses atrativos que você falou, esses públicos mais diferentes, vamos dizer assim? Sem dúvida, por isso é que o programa ele é complexo, né? A gente, quando fala de educação, fala com muito entusiasmo, mas é uma agenda complexa. Educação é uma palavrinha, mas o que está por trás dela, né? É uma agenda complexa e os resultados demoram, né? Por isso é que às vezes a gente percebe na educação que existem, não é o caso do Maranhão, ainda bem, desde o programa Escola Digna, mas agendas que estão muito ligadas à inauguração e fica nessa coisa, né, da inauguração de obras, da divulgação de coisas extraordinárias, mas a educação é no dia a dia, né, e a gente precisa dar conta de todos esses detalhes, né, de toda essa diversidade. Então, quando a gente vai mapear, vai fazer o programa, é uma equipe enorme, né, que se dedica de maneira muito detida para dar conta de toda essa diversidade e pensar, por exemplo, se a gente vai nesse ciclo para a Imperatriz, a gente precisa ver qual é o perfil desse jovem que está fora da sala de aula e ver, de repente, o arranjo produtivo local para casar esse programa de alfabetização com uma qualificação profissional posteriori, nem que seja de curta duração. Né? Então, essa diversidade toda ela é estudada nesse processo. Eu vi uma pesquisa, acho que ontem ou anteontem, com relação ao crescimento de jovens que não estão nem na escola, nem no trabalho e nem procurando emprego, que cresceu o número de jovens nessa situação. Aqui nós também temos essa situação? Sem dúvida, e é um dado preocupante, né? A juventude ela mudou muito, né? A gente precisa de um estudo mais aprofundado, científico, para encontrar os porquês e o Estado atuar também nesse problema, né? O que a gente faz hoje como carro-chefe é o resgate deste jovem, destes estudantes para a escola, organizando uma gama de oferta mais diversificada possível. Por exemplo, hoje a Secretaria de Estado da Educação oferta educação em tempo integral, propedêutica, que é aquela que cuida do currículo, amplia o tempo do estudante na sala de aula, a integrada educação profissional, a gente vai falar dos IEMAs, né? Sim. E a em tempo parcial, que também dá a oportunidade desses estudantes fazerem cursos menores concomitantes, a partir dos IEMAs vocacionais, por exemplo. Então, a gente diversifica os modos de oferta para atender a diversidade da juventude. Porque tem jovem que quer escola em tempo integral, tem jovem que quer escola em tempo parcial, tem jovem que já quer sair para uma profissionalização, tem jovem que quer ir para o vestibular. Às vezes o que acontece muito é com uma parcela, né? Eu não tenho dados precisos,
mas são jovens que ficam em casa para cuidar dos irmãos, É verdade. enquanto os pais trabalham, mulheres, muitas meninas que também fazem isso. Nós temos dados, por exemplo, fornecidos pela Unesco de meninas que estão em situação de pobreza menstrual e não conseguem ir para a escola e não vão para o trabalho. Então tem muitos detalhes realmente para a educação dar conta, por isso é que esse mundo, né? Pois é, daí a importância de descobrir atrativos para chamar essa turma toda para a sala de aula e posteriormente para o mercado de trabalho, porque se não passar pela sala de aula antes, não tem como entrar no mercado de trabalho com qualificação profissional, né? Sem dúvida. Então precisa disso. A gente teve essa queda de 5%, né, de 22 até, de 2010 até 2022, de 5%, né? Exato. Saímos de 20%, chegamos a 15%, né? Exato. E essas políticas todas implantadas agora, vocês trabalham com uma expectativa de quanto tempo a gente pode ter resultados positivos a partir de quando, secretária? Na verdade, a gente já trabalha na perspectiva do dado positivo, né? A gente já tem, apesar desse ciclo, desse recorte de 12 anos, a educação nacional sofreu várias intempéries, né? Pandemia, ausência de financiamento, canalização de recursos mais para a saúde, né? Num momento muito crítico. A gente já considera uma progressão de queda, né? Essa já é uma realidade. O que a gente precisa agora é a manutenção dos programas, porque a educação é continuidade, sim, né? Continuidade e permanência. Então, como eu falei hoje, a gente tem um programa relançado e a nossa expectativa é que essa redução ela continue. E aí nós temos também modos de monitoramento interno, porque o IBGE tem seus prazos de divulgação de dados, né? O IBGE, ele divulga decenalmente, a cada 10 anos. A gente tem a PNAD, que é uma amostra do IBGE que divulga em menos tempo, mas nós temos também monitoramentos internos que vão nos permitir acompanhar a progressão de queda e observar onde a gente pode atuar para ir sempre aumentando, ou melhor, aumentando esse percentual, né, e diminuindo o número de analfabetos no território. Pois é, e a gente vai ficar torcendo para que na próxima entrevista, ou na próxima pesquisa, ou no próximo ano, a gente já possa falar de modo mais assim, efetivo da redução do analfabetismo e que a gente possa dizer que esses 15% já se transformaram em números bem menores, bem mais aceitáveis, que a nossa população está realmente sendo alfabetizada, ganhando uma melhor qualidade de vida para entrar de verdade no mercado de trabalho de um modo mais qualificado também. Secretária Nádia Dutra, muito obrigada por sua participação, por todas essas informações. Eu que agradeço em nome do governo do estado do Maranhão, do governador Carlos Brandão, do vice-governador Felipe Camarão e a SEDU que está sempre à disposição da população para prestar contas, informar, receber demandas também, porque é um governo que se constrói também com referência nas necessidades da população. Ok, muito obrigada mais uma vez, bom dia para você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, que sabe que a gente está aqui todo dia esperando você e está sempre trazendo muita informação para o seu dia a dia, sempre informação com qualidade. Tchau e até a próxima.